Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLCast. O meu nome é Priscila, sou uma das hosts aqui do podcast e hoje estamos aqui com a Carol Tessila, coordenadora de desenvolvimento da Caimã. Seja muito bem-vinda, Carol. Bom dia, Priscila, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz em estar aqui hoje contigo. Carol, a gente até comentou nos bastidores da GL, estávamos quase numa disputa para te chamar aqui para conversar um pouquinho conosco. Eu acho que vai ser um assunto muito interessante para os nossos clientes, então vamos falar um pouquinho, né, para começar para os clientes te conhecerem, clientes e ouvintes te conhecerem, como foi essa tua trajetória no setor têxtil, né? Como começou, de onde veio esse interesse, como parou nessa área de desenvolvimento? Pois é, eu já fiz bastante coisa antes de entrar para a área da moda. Eu já fui atleta, já joguei basquete profissionalmente e depois de lá eu fui para a área do direito, assim, mergulhando em várias coisas, é até estranho falar às vezes, porque eu não me enxergo mais como eu era. E aí teve um dia que eu passei aqui no centro em Jaraguá e vi um outdoor apresentando o curso de design de moda. Aí eu olhei para o outdoor e pensei, por que não? Vou arriscar. E isso eu já estava com os meus 20 e poucos anos, assim, não foi lá no começo, depois que sai da escola, a gente aquele já quer encantamento, fazer... assim, né? Não foi. E aí eu pensei, vou fazer, vou estudar moda, beleza. Entrei no curso e é bem interessante, porque no primeiro dia de aula os professores perguntam, mas por que você veio? Por que você está aqui fazendo isso? Né? Escolheu essa área. Todo mundo tinha uma história, assim, na minha turma. Porque minha mãe tem uma empresa, porque a minha avó costura, porque eu gosto de desenhar, porque... E eu ali esperando a minha vez. Pensando o que eu vou falar na hora que chegar, Sim, né? E aí quando chegou a minha vez eu pensei... Olha, eu não tenho nenhuma afinidade com desenho, inclusive a minha letra não é bonita, eu não sei, não tenho muito talento com nada de manual, mas eu vim para arriscar, vou experimentar uma nova área que eu acho que realmente eu vou gostar. E foi assim, foi muito incrível, porque eu, de verdade, eu me encontrei nesse meio, assim, já fiz várias coisas dentro da moda, né, vários outros cursos, assim, de visual merchandising também, para entender as vitrines, né, eu já pude ter essa experiência em São Paulo, em algumas empresas, trabalhar em lojas grandes, né, de magazine. Então, várias outras coisas, assim, eu fui me encantando cada vez mais por essa área. E foi ali onde eu mergulhei de cabeça, assim. Depois eu já entrei na área da confecção, né, que foi, de fato, a minha primeira experiência dentro da área da moda. Essa área de desenvolvimento, a gente que está, né, no meio têxtil, a gente acaba vendo esse mundo como, assim, muito desafiador, né? Porque, assim, tu tá sempre em desenvolvimento, tá sempre criando, tá sempre buscando. E como buscar a inspiração, né? Como que faz para todos os dias acordar de manhã e agora eu vou lá criar alguma coisa, né? Ou os processos, as etapas, né? Como que tu faz, Carol, hoje para buscar essa inspiração? Olha, realmente cada dia é um dia, né? Eu sempre falo assim, porque nem sempre a gente está inspirado, né? Porque, enfim, a gente passa várias coisas, a gente tem, né, várias coisas durante o nosso dia que nem sempre vou sentar lá, felizona, e vou criar uma coisa muito legal. Tem dia que não vai, sempre, né? Ainda mais depois que eu saí da confecção, eu passei acho que mais ou menos uns 5 anos na confecção, entendendo o processo, fazia coleção e fazia private label também. Então, assim, eu tive esse contato com as estilistas dessas redes grandes, assim, e eu tinha o meu pé sempre na malha, assim, era sempre uma coisa que me chamava mais atenção, que eu gostava mais, que eu achava que eu ia, né, desenvolver melhor. E aí, quando eu saí realmente da confecção, eu entrei numa indústria têxtil, aqui em Jaraguá mesmo, então foi a minha primeira experiência, assim, agora já vai fazer acho que 8 anos que eu tô na parte de malharia, né, então ali começou essa busca, assim, por pesquisa, por interesse da malha mesmo, né, então nesse momento eu viajava bastante com os representantes, então eu conseguia enxergar o mercado fora. Antes de eu entrar para a fábrica, eu estava fora. Eu viajava com eles, então eu escutava a demanda do mercado, do que eu via na rua, os estilistas, e eu sempre fui muito urbana, assim, de gostar de movimento, de gostar de rua, de shopping, de muvuca. Então eu sempre estava onde tinha uma muvuca, eu estava lá, vendo o que estava acontecendo, e isso eu fui cada vez mais gostando dessa parte. Eu acho que a inspiração vem disso, né? Ela vem da rua, ela vem do que as pessoas vestem, do que as pessoas comem, né? Aonde que elas
estão indo, que filme que elas estão indo assistir no cinema. Eu acho que é uma corrente, assim, que tudo faz parte, né, dessa pesquisa de moda, né, dessa inspiração toda. Porque para quem não tá nesse mundo no dia a dia, pensa que, né, a inspiração, tu vai fazer pesquisa, vai olhar as grandes marcas, as vitrines, as lojas e vai se inspirar nisso para criar. E não é só isso, né? Como tu falou, o consumo que tá girando em volta de nós, né, acaba tudo que acaba influenciando, né? Carol, é desafiador criar sempre uma coisa nova, e a gente até estava falando antes, na confecção, né, a gente tem as coleções, inverno, verão, primavera, né, e aí tem a parte de desenho, a parte dos detalhes, né, é um pouquinho diferente da criação para a malharia, né? Sim. Como é que tu diferencia esses dois mundos e como que tu se encontrou na malharia? Como que faz para criar uma malha pensando no que o teu cliente vai poder usar depois? Sim, eu acho que para malharia é muito mais de comportamento o que a gente vive, porque eu acho que a confecção, eu enxergo assim de uma forma mais, claro, né, existem milhares de modelos, malhas, o que a gente consegue usar, mas eu acho que é muito mais tranquilo de tu criar uma coleção de confecção, né, porque se tu vai criar uma linha de camisetas, são camisetas. E tu já tá pensando no cliente final, não no que tá no intermediário, né? Exatamente, esse intermediário que é o mais complexo, né, é o mercado que a gente atende como malharia. Então, a gente atende a empresa que vai fazer a confecção. Então, o nosso mercado maior lá na empresa é o mercado masculino. Então, a gente vê esse mercado masculino de moda crescendo também. Então, quando a gente pensa em algum produto, tem que pensar sempre em algo a mais. O que vai trazer de conforto, o que vai ser fácil de conseguir no mercado, porque nem sempre o que a gente traz de inspiração, ou às vezes uma peça de viagem, uma pesquisa em algum site internacional, um desfile, vai ser o que realmente a gente tem aqui no Brasil, porque a gente ainda tem algumas questões de limitações de máquinas, limitações de acabamento, matéria-prima. Então, assim, eu acho que é um desafio bem grande tu criar a malha, pensando na diversidade, porque a gente atende o Brasil inteiro também, pensando em todas as regiões, né, e conseguindo encaixar, às vezes, um produto em cada parte do Brasil, assim, é bem louco, mas é muito legal. Eu acho que é isso que traz o meu ânimo, assim, para fazer esse desenvolvimento. Legal. E a gente até estava comentando antes de iniciar, né, o episódio, que as pessoas e os clientes normalmente não enxergam esse setor de desenvolvimento dentro da malharia, né? Na confecção é mais comum, a gente sabe que existe alguém desenvolvendo a coleção. Sim. Agora, na malharia, tem cliente que acredita que vai lá e é aquela mesma malha o ano inteiro, que não tem novidade, ou Sim. assim, que a novidade surge de algum insight e é aquilo ali. Sim. Mas é muito mais complexo. É muito mais complexo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, em nome de todas as estilistas e coordenadoras do mercado de malharia, porque muitas vezes ninguém sabe que nós existimos ali dentro de uma empresa têxtil, porque se enxerga, claro, a parte técnica, a parte dos acabamentos, mas tem uma equipe por trás que pensa no produto, que vai olhar o cliente, que vai ver o que ele está vestindo, que vai entender o comportamento, o que está acontecendo no mundo, porque isso influencia muito. A gente veio da pandemia com totalmente diferente o que a gente usava. A gente queria coisas confortáveis, a gente foi para neutralidade nas cores, né? Então agora a gente saiu disso e a gente quer viver de novo, né? Então quer usar outras coisas, quer colocar uma cor, quer usar outros produtos, uma textura que agora está tão em alta. Então tem uma equipe por trás pesquisando isso, pesquisando o comportamento, pesquisando as cores que vai usar na próxima estação. E essa equipe, geralmente, é a equipe que vai pensar no fio, o que a gente vai usar de fio novo, fazer uma construção, pensar, que tipo de acabamento que a gente quer dar, quer peletizar, quer fazer alguma felpa, tudo isso, né? E por trás disso ainda, eu sempre gosto de falar que eu sou muito da parte criativa. Então, eu sou, né, eu circulo hoje meio que no técnico e na criação, né? Mas a parte criativa é a que mais me faz desejar esse meio, assim. Então, existe também uma pesquisa de coleção por trás. Eu gosto sempre de fazer um vídeo inspiracional, sabe? Eu tenho uma campanha de moda dentro da malharia. Eu trago um olhar de moda, eu trago um material que eu consiga mostrar para os representantes, sair um pouco daquele anseio de vender
entender, de só falar de produto técnico, para entenderem um pouco a gente também. De onde que surgiu, né? Aquela inspiração ou os porquês, né? De cada detalhe. Veio, e o vídeo inspiracional, o tema da coleção, isso é tudo uma coisa que eu gosto muito de fazer. E assim, ainda bem que, né, onde eu trabalho, lá na Caimã, eles me dão muita oportunidade de mostrar tudo isso, assim, de ter esse tempo de calmaria para pesquisar e conseguir mostrar a coleção como um todo, assim. E querendo ou não, esse argumento todo, né, ajuda o representante, o comercial a vender também. Ajuda. Então, explicar o porquê da coleção, como foi criada, de onde vem a inspiração, né, esse porquê todo, com certeza é argumento que vai ajudar na venda. Com certeza. Então, tudo acaba somando, né? Sim. E tu comentasse sobre escolha de fio, né, vai felpar, não vai, esses detalhes todos, englobam o desenvolvimento, porque às vezes a gente fala em desenvolver, o pessoal pensa na estampa que vai fazer ou na cor que vai tingir a malha, simplesmente isso. Mas são muitos processos anteriores, né, a essa etapa. Então, para desenvolver hoje uma malha, né, um produto novo, quais são as etapas que passam, Carol? Assim, por onde começa, desde a escolha de matéria-prima, como que você encaixa tudo isso para chegar no produto final? Então, na verdade, a gente tenta viabilizar o máximo possível, né? Primeiro, a gente pesquisa o produto, se foi uma peça que veio de fora, a gente, né, vai analisar, vai ver o que é, vai se inspirar naquilo para tentar transformar em algum produto que a gente consiga efetivamente produzir. Porque, né, não adianta a gente trazer coisas muito mirabolantes que tu sabe que aqui na indústria nacional não tem como produzir, não tem como chegar naquele resultado. Mas aí a gente vai contornando e tentando de várias formas, assim, fazer o melhor possível. E aí a gente começa com a pesquisa, e aí vem o fio. Aí, claro, é sempre uma análise. Que fio que é? É alguma mistura? Qual é o título? Temos em casa, temos que ir atrás, vamos procurar onde tem e qual vai ser a textura do produto. E aí depois vem a tecelagem, gramatura, máquina, rendimento, o que é comercial, né? Porque eu sempre gosto de ter esse olhar junto com o comercial, né? Então eu trabalho bem junto com o comercial mesmo, porque a gente vai tendo cada vez mais uma assertividade no produto, né? Porque não adianta às vezes o desenvolvimento pensar num produto maravilhoso que vai ficar super caro, que não vai atender o mercado que a gente precisa. Então é um produto que a gente já fala que nasce morto, né? Porque a gente não vai ter força de combate com ele no mercado, né? Então... E acaba que até frustra vocês, né? Porque exatamente. Tá ali desenvolvendo e, isso aí é um produto super legal, mas aí o mercado acaba que não consegue, ou por conta de custo, ou por conta de produzir aquele artigo, enfim, né? Desenvolver. Então acaba que nasce morto e todo mundo fica triste. Sim, todo mundo, exatamente, a cadeia inteira, né? Porque daí vem, né, de onde a gente comprou o fio, os acabamentos, e aí a gente, né, vai pesquisando acabamento. A gente tem, lá na Caimã, muitas oportunidades dentro dos acabamentos também. Tem uma linha enorme de acabamentos de produto que a gente dá, na parte química, né? E aí toda a parte de tinturaria, que cor vai fazer, vai ser tinta uma fibra, vai ser tinta as duas, vai ser colorido, tudo isso a gente vai formando, né, até conseguir entender, finalizar o produto e ver se realmente ele ficou dentro do custo que precisa, vai atender o mercado que a gente tem, o nosso perfil de produto, né, também, porque lá na Caimã nós temos um perfil de produto, né, a gente trabalha, a maioria dos nossos produtos são de algodão, né, então a gente tem algumas fibras que a gente ainda não tá olhando, porque o nosso mercado maior é o mercado masculino, né, então tem, né, a gente vai olhando tudo isso em conjunto, assim, para ver o que realmente vai funcionar e o que não vai. Desafiador também trabalhar nesse mundo masculino, porque a gente fala, né, no feminino a criação é assim um pouquinho mais fácil, né? Então permite viajar em várias nuances, e no masculino a gente tem uma linha um pouquinho mais reta, um pouquinho mais difícil, né? Sim. Como que tu diferencia essas duas nuances, digamos assim? Então, o mercado feminino, a gente vê pelo que a gente usa, né? Nossa, tu vai numa loja, geralmente a parte do masculino ou é menor, ou tem várias coisas iguais, com produto com cores diferentes, com uma estampa, com uma malha. E o feminino não. O feminino sei lá, 70% da loja, né, numa Magazine, mais ou menos, né? Mas eu enxergo também, eu tenho lido muito sobre o mercado masculino, e eu enxergo que o homem tá
entrando nesse meio da moda com força, com muita autoridade de moda. Estão querendo vestir produtos diferentes, produtos confortáveis, estão percebendo o valor do produto no toque, um fio diferente, um fio Pima, por exemplo, um modal. Eles estão entendendo que isso é confortável, que isso fica elegante, que eles podem usar uma malha dessa, tanto na academia, quanto para trabalhar, quanto para sair. Então, acho que o homem está começando a ficar mais ligado também nessa parte da moda. A gente percebe com os clientes que a gente atende, né? Que são todos super antenados e sempre buscam coisas novas, e a parte de textura também, né? Então, as modelagens estão mudando, né? Isso, para nossa felicidade, né? O mercado masculino está começando a compreender também esse lado mais fashion da moda. E como muda, né? A gente vê tendência mudando, né? Como tu comentou no masculino agora, a gente vê esse olhar um pouco diferente, e na criação, não só da modelagem, da estampa, da cor, mas até na própria matéria-prima, que aí a gente fala dessas fibras, né? Como tu comentou, Pima, modal, e esse olhar diferente pro toque, né? Pro conforto. Antes a gente não tinha isso, era a camiseta básica, preta, branca, algodão, qualquer um deles, né? E aí, dentro do desenvolvimento, existem essas etapas também para poder escolher essa matéria-prima, né? A gente até comenta, quando a gente recebe o pessoal para fazer visita no nosso showroom na GL, que vem normalmente o pessoal do estilo ou o pessoal do comercial, ou vem os dois juntos, para poder fazer esse link, né? Porque não dá para desenvolver um produto super diferenciado que não vá vender. E também, né? Tem que estar trabalhando junto, porque daí também o cliente tem um nicho para atuar, tem a linha de clientes que ele está trabalhando. Então, a facilidade para nós, quando a gente vai ajudar, né, nesse desenvolvimento, quando vem o comercial junto, ou vem o pessoal do PCP, custo, que acaba ajudando também, é outra visão, né? Então, a gente acaba sendo mais assertivo até na hora de sugerir algum produto, alguma mistura, alguma malha, né? E a gente até, nas pesquisas que a gente faz fora, também viu essa necessidade de estar olhando para o que dá para fazer aqui no mercado nacional e do que não dá. Porque lá fora a gente vê muita coisa diferente, muita coisa legal, né? Só que aqui a gente tem algumas limitações. Então, trabalhar dentro do que a gente tem aqui, ou alguma coisa similar, mas que vá também atender o público que a gente quer atingir, né? Sim, com certeza. E eu acho que essa parte da tecnologia, claro, a gente vive em outro momento, né? Mas eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente tem muito para caminhar ainda dentro da indústria têxtil aqui no Brasil. As possibilidades do que fazer, porque a gente entende bem quando a gente traz um produto de fora. Às vezes a gente não tem as ferramentas necessárias aqui para fazer, né, aquilo que a gente trouxe. Então, às vezes, nessas coisas a gente vai pegando um pouco e dá uma esbarrada ali, tem que dar uma contornada, pensar em alguma sugestão para substituir, imitar, ficar similar. Porque às vezes o cliente da confecção também traz essas inspirações de fora. Aí eles chegam com a demanda pra gente, e aí às vezes, não tem como fazer. Igual não dá pra fazer. Vamos tentar ver o que dá pra fazer diferente e tal. Mas sempre é um jogo de cintura ali, tentando achar uma máquina que dê pra tecer, né, um acabamento certo que dê pra colocar ali, pra gente chegar pelo menos perto do que é a proposta, né? E a gente até fala, o caminho do desenvolvimento, Carol, é muito do teste e acerto, né? Teste e erro ali, acerta, erra, volta, faz de novo, né? Como que são esses desafios para vocês, assim, nessa linha de frente do desenvolvimento? Nossa, é uma coisa que a gente está vivendo agora, nesse momento, nos últimos meses antes de lançar a coleção, né? Porque realmente é sempre um desafio. A gente pensa no produto, coloca para tecer, tinge e não sabe, às vezes, o resultado que vai dar, né? Então, é um desafio enorme, assim. Às vezes o fio não dá certo, às vezes ele não roda na máquina, na malharia, porque está muito quente ou porque está muito frio, ou porque tem algum outro problema, chegou, foi para o tingimento, não deu o resultado esperado. Tem vários produtos que a gente tem que fazer diversas amostras, assim, para a gente conseguir chegar. Então, eu sempre falo, não é uma coisa exata, né? Eu acho que a malharia é uma coisa muito natural, assim, porque não é uma conta que tu faz, que tu vai trazer 2 números e vai dar um resultado. Não é assim,
né? Então, conjunto de coisas ali que a gente tem que ir encaixando para dar certo, e depois numa produção de alta escala, né, já pensando no futuro, dá certo. Porque às vezes quando tu faz uma quantidade pequena, funciona, beleza, vamos rodar. Quando tem lá 1.000 quilos, e aí, faz como? Agora não deu mais para fazer. Aí o desenvolvimento fica, como que não deu para fazer? Se eu fiz no começo. Assim? Mas é um desafio enorme, assim, conseguir juntar tudo isso. A tendência, de fato, construir o produto, entrar no custo que o comercial precisa, chegar o produto no mercado. É um quebra-cabeça, né? Tu precisa juntar tudo para dar certo. É um quebra-cabeça. E é aquela coisa, às vezes tu planeja de um jeito, né? Eu vou usar tal fio, vou ter tal máquina, vou fazer esse tipo de acabamento e vai sair o produto X. E aí tu acaba fazendo todos os processos e não acontece da forma que, né, o resultado não fica como o esperado. E aí volta, faz de novo, né? Então, a importância de ter esse setor, né, e esse apoio, essa comunicação entre os setores, para que consiga chegar num produto assertivo também. Porque, por mais que vocês planejem no desenvolvimento todas as etapas, né, precisa também desse apoio da área produtiva, da área de acabamento, para conseguir chegar num produto assertivo, né? Para ser o sucesso que o comercial está esperando que seja também. Sim. A gente tem uma equipe bem legal lá na Caimã, tanto na parte de engenharia, quanto na parte da produção, do acabamento. A gente é muito conectado lá. Então, eu acho que, assim, as coisas funcionam muito bem lá, porque a gente se conectou de uma maneira bem legal. Mas os desafios são grandes, e daí sai o desafio do desenvolvimento, vai o desafio para a engenharia. Agora, ter que entender aquilo e fazer aquilo da melhor forma. Depois, passou o produto, foi para o acabamento. E aí vem o pessoal, né, do acabamento, o que dá para fazer, vamos colocar qual temperatura na rama. Então, o desenvolvimento de produto é uma coisa muito complexa, né? Não é simples, né, pra gente chegar num resultado final, né? Então, mas assim, ainda bem, eu fico bem feliz porque lá a gente tem uma equipe super entrosada e a gente consegue um entender o outro e sem muita loucura, assim, e conseguir ir produzindo as coisas de uma forma mais adequada possível, né? Carol, e na área do desenvolvimento, importante também é ouvir os clientes, né? Ouvir o comercial, ouvir essas demandas de mercado. Como que é essa dinâmica para vocês? Assim, existe essa conectividade entre comercial e desenvolvimento? De quanto em quanto tempo para ouvir o que o cliente está falando? Não tá? Como que acontece? Então, só para gente ter uma ideia, lá na Caimã, a minha sala é do lado do comercial. Então, a gente tem uma porta aberta todos os dias. Então, o que eu falo aqui, eles ouvem lá, o que eles falam lá, eu ouço aqui. Então, é muito legal essa troca que a gente tem com o comercial. Para mim, é fantástico, porque o legal é entender o representante, a necessidade dele. O desenvolvimento estando do lado do comercial, eu acho que é uma coisa incrível, assim, para se entender, para saber o propósito daquilo, para não chocar, assim, depois na hora que o comercial vem e fala assim, esse produto eu vou ter que cancelar, ou esse produto não deu o custo, sabe? Eu acho que a gente não se frustra quando tem essa parceria do desenvolvimento com o comercial. E lá a gente é bem conectado, inclusive com os representantes, né? Eles têm um canal aberto, livre comigo. Então, toda a demanda, tudo que eles querem, o cliente pediu isso, dá para fazer. A gente é muito conectado, assim. Isso é bem legal. Eu me sinto bem confortável também. Né, eu viajo muitas vezes para alguns lugares para fazer visita com o cliente também, entender as demandas. Isso eu acho que é bem importante, esse contato do desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento não pode ser um quadradinho sozinho ali na empresa. Ele precisa entender todas as demandas para conseguir fazer, de fato, um produto que seja bom, comercial e importante para a empresa, né? Com certeza. Essa importância a gente vê também no mercado, de conectar realmente o comercial, né, com o desenvolvimento, porque tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? Não tá o comercial olhando para a venda que precisa fazer independente de produto e o produto criando independente do que o comercial vai fazer. Então, tem que estar conectado para ter sucesso. Total. Realmente. E, Carol, a gente vê uma tendência no mercado de muitos clientes buscando sustentabilidade, né? Então, tá numa pegada um pouco maior, a gente ouve, né, muita coisa, o pessoal de magazine pedindo muito, né? Tá todo mundo olhando para isso. Mas a gente ainda vê no mercado nacional uma dificuldade, né, quanto a essa sustentabilidade, desde matéria-prima, dos processos todos, quimicamente falando. Como que é o olhar de vocês na hora de desenvolver pensando na sustentabilidade? Eu enxergo que a sustentabilidade é muito maior do que o produto final ali que a gente imagina. Porque eu penso que tu ter uma indústria sustentável
já é muita coisa aqui no Brasil hoje. Então, se tu consegue ter processos sustentáveis dentro da tua empresa, mesmo muitas vezes não usando uma fibra, né, um poliéster reciclado, ou enfim, um algodão desfibrado, mas se tu tem um processo mais sustentável, com economia de água, com economia de resíduos sólidos, eu acho que é muita coisa hoje já aqui. E assim, eu vejo que o Brasil é muito preocupado com isso, né? A indústria têxtil em si, todo mundo fica super rígidas as legislações de sustentabilidade, né, que existem. Então, nada pode sair daquilo ali. E eu acho legal sempre ver as empresas, eu incluo a Caimã nisso, pensando com esse propósito de o que eu posso fazer dentro da minha indústria para conseguir uma sustentabilidade maior, né? Não só realmente pensando só no produto final, no tag de sustentabilidade. O olhar para dentro, não só olhar para fora, né? Exatamente, porque eu acho que daí é uma consequência o que vai depois, né? O produto final, porque ele já passou por um processo sustentável ali de economia de água, né? De economia de várias coisas que a gente vem colocando lá dentro da Caimã, a própria reciclagem dos produtos que são usados na indústria têxtil, né? O que se faz com os resíduos, com plástico, porque é muita coisa, né? Todo dia é muito material que vai acabando, que vai sendo descartado. Então eu penso que isso é muito maior, eu acho, do que a gente imagina, né? E não é só um selo que se usa um algodão sustentável que vai resolver as coisas. Claro, isso eu falo de todas as empresas que eu já trabalhei, todo mundo é muito preocupado com isso, assim, isso de fato é uma coisa que as indústrias têm essa preocupação e que cada vez mais está tendo esse olhar e cada vez mais o consumidor final está compreendendo que tudo bem pagar um pouco a mais para um produto que foi feito pensando no planeta. É toda uma educação para isso também, né? Esse olhar, essa divulgação, conscientização que a gente fala, né? Para que o cliente também consiga entender, né? Que um produto que tem um selo, que tem um tag, é mais do que aquilo, né? O propósito daquilo ali é muito maior, não só um tag ou um comercialmente falando. Então, é desafiador, né? Falando até em matéria-prima, a gente também tem alguns desafios, né? Porque a gente vê uma quantidade menor de matéria-prima que tem, né, essa pegada mais sustentável. Então, assim, até para conseguir, vou colocar numa coleção, num produto. E qual que é a escala de produção? Quanto que vai produzir? Vou ter matéria-prima suficiente? Então, tem todo esse caminho para olhar também. Não só o tag ou, sim, né? Com certeza. Então, é desafiador. E, assim, de todo o caminho, Carol, do desenvolvimento, de todos esses desafios que vocês encontram, qual que é o maior desafio? Se é que dá para citar um apenas. É uma pergunta bem difícil, citar um. Mas eu acho que o maior desafio hoje da malharia é encontrar a máquina ideal para fazer o produto que se imagina. Porque depois na parte química, na parte de tinturaria, o produto está pronto, entrou lá, tingiu, acabou, fez um acabamento, mas o coração, eu sempre falo que o coração da indústria têxtil, eu acho que é a tecelagem, é a malharia ali no comecinho, é onde que vai se viabilizar. Então eu penso que a maior dificuldade hoje, né, que a gente tem, é a parte da malharia, conseguir fazer realmente o que a gente está precisando. Porque é muito técnica essa parte, né? Tu montar uma máquina, tu montar um tear voltado para um específico produto. Então, é uma coisa bem concreta, assim. Eu acho que talvez seja a maior dificuldade mesmo. Porque ali é onde tu vai criar o produto, né? Se não tem essa parte, não tem produto. Então, ali é realmente, acho que o maior desafio, assim, conseguir conectar bem e encontrar a máquina necessária que a gente precisa para fazer o produto do jeito que a gente pensa. Porque na hora que desenvolve o produto, tu consegue mudar. Alguma coisa que não deu certo ali, tu muda, substitui. Na parte do tingimento, do acabamento, mesma coisa. Não deu para fazer um, faz outro, muda, adapta, né? Ajeita a receita. Agora, a tecelagem, se não tiver ali, não sai o produto. Não sai o produto. E é uma parte que eu amo, assim, a tecelagem. O fio cru, o cheiro do algodão é uma coisa que me encanta, assim. Então, eu sempre falo que a tecelagem é realmente o coração da indústria têxtil, assim. É onde que tudo vai se criar. É onde tu vai, né, botar ali, imagina, o trabalho, né, dos mecânicos ali em montar um tear para fazer um produto e depois realmente ver aquilo lá descendo, assim. Pra mim é fascinante. Quando eu entro na tecelagem, eu fico... Tá realizada. Realizada, exatamente. E como superar esses desafios, né? E é uma coisa muito mais complexa, né? Porque se não tem a máquina, o produto acaba que não sai.
E tem que mudar produto. Não tem outra solução, certo? Exatamente isso. Aí volta lá pro começo. Outro olhar, vamos refazer, ou vamos adequar na máquina que a gente tem disponível hoje para fazer, né? Então é mais um olhar, a gente vai se adequando ao que a gente tem, que o mercado nos oferece, né? As tecelagens nos oferecem, né? O que a gente consegue fazer com isso que a gente tem agora? A gente tem uma máquina tal, então o que a gente consegue fazer ali, né? Então é bem um jogo de cintura, assim, para o desenvolvimento se adequar com o que de fato a gente tem agora de oportunidade ali no mercado na tecelagem. É um bom trabalho. Carol, na malharia, qual que é o período que vocês fazem as coleções, né? No ano, em quantas vezes vocês fazem coleção? Como que é esse processo? Legal, a gente faz 2 coleções ao ano, inverno e verão. Geralmente a gente lança agora em abril a coleção de inverno, e em setembro a coleção de verão. Geralmente são 2 anos, né, antecipados. A gente lança agora o inverno 26 e em setembro o verão 27. É muito na frente. É muito na frente. Mas tu sabe que eu venho percebendo que as confecções, claro, as grandes marcas estão buscando muito preview, antecipados. Eu acho que eles estão andando num caminho bem frenético também, assim, de busca de novidade antes. A gente fez vários previews agora em fevereiro já, para muitas marcas que vieram buscar o inverno 26. Então eu tenho notado assim que tem muitas confecções muitas marcas, né, que já estão se igualando com o time da malharia, assim, para buscar, né, novas oportunidades e, claro, organizando as coleções, né? Então acaba que é até engraçado porque eu fiz o calendário faz poucos dias para passar para a fábrica, né? O calendário de desenvolvimento novo, e a gente não fica mais um mês do ano sem ter desenvolvimento. É direto. Trabalho contínuo. Trabalho contínuo. Todo mês está fazendo alguma coisa nova, produzindo, acabando, viabilizando. E aí também entra muitos pedidos de clientes de produtos exclusivos, que a gente faz também. Então, a gente está o tempo inteiro em desenvolvimento. Acho que a indústria não para mais, assim. Não é aquela coisa, entreguei em abril, agora eu vou ficar tranquilo um tempinho aqui. Não, a cabeça tá ali já pensando no verão e aí produzindo, né? Desenvolvendo também. Exatamente. A gente entrega agora em abril, inverno. Eu já comecei a pensar no verão faz um mês já, que a gente vai lançar em setembro. Então, não tem mais como parar a roda, né? Agora começa quando a gente entrou nesse ciclo da moda lá dentro da Caimã, né? No começo foi um desafio grande, assim, para todo mundo da empresa, né, que vinha de um outro propósito, agora sim entrar dentro do mercado da moda, entender os times de venda, de compra, né, entender que o cliente vai olhar a nossa coleção, vai pilotar, vai comprar mostruário, para daqui 6 meses comprar uma produção, né, então tem sempre esses times, assim, nesses 6 meses, quando ele está comprando inverno, a gente está lançando verão. Então, né, foi um tempo difícil, assim, para entendimento, mas agora tá todo mundo já compreendeu a engrenagem de como é que funciona esse mercado da moda, então tá todo mundo no mesmo olhar, assim, e compreendendo a mesma importância que tem que se dar ao produto, ao desenvolvimento, né? E essas etapas, esses tempos diferentes, né, da moda, eles acontecem, né, tanto na malharia quanto na confecção. Então, assim, ele vai precisar dessas etapas, né? Então, tem o tempo de criar, assim como tem o tempo de criar a malha, também a confecção precisa do tempo de criar a coleção da peça pronta, né? Então, é toda uma cadeia que precisa rodar para que, né, acabe gerando resultado. E acompanhar esses times, assim, às vezes até dá uma confundida na cabeça. A gente na venda de fio, tá comprando fio para inverno, mas a gente tá bem aqui no alto verão agora, como que faz? E assim, tem que estar ali toda hora ligado para acompanhar, né? Exatamente, até engraçado. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Carol, o que vai usar no inverno agora? A gente tá em 2025, né? O que vai usar no inverno agora? E eu fico assim, ó. Faz 2 anos que eu falei desse inverno. Não lembro. Qual que é a tendência de agora? Eu já tô no inverno 26 já, desculpa, não sei te responder. É engraçado, né? E assim, pra vocês também, na hora de desenvolver, de criar, né? Tá sempre pensando lá na frente. Então, assim, esse olhar do que vai ser tendência no inverno 2026, né? Daqui a um ano. Então,
também, né? Onde busca, como faz, né? Aonde que a gente, para ser assertivo também, né? Então, tem que acompanhar muito essa tendência de mercado, né? Tem que. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito e eu estudo muito sobre o comportamento das pessoas. Eu acho que, para mim, moda é isso. É o comportamento das pessoas. Nem sempre tá na tendência usar, sei lá, um amarelo. Não é isso. Para mim, é o comportamento das pessoas, é como elas vivem, né? O que elas comem, aonde elas frequentam, né? Qual é vai trabalhar com uma roupa, sai com a mesma roupa, como é que funciona isso? Isso para mim é moda, esse conjunto de comportamentos. Então, geralmente eu tô lendo muito sobre isso e é muito legal porque a gente tem, né, um site que faz essa macro pesquisa, né, que é o WGSN, que a maioria das malharias e confecções usam essa ferramenta. E eu acho uma ferramenta bem legal, bem importante, porque ela traz tudo o que acontece no mundo de uma forma rápida, com um olhar muitas vezes voltado para o Brasil, e eu acho bem legal usar essa ferramenta porque a gente consegue ter, né, o movimento do mundo inteiro dentro de desenvolvimento de produto, dentro de comportamento, dentro de novos lançamentos, sustentabilidade, tudo ali na palma da mão, assim, eu acho fantástico, assim, essa ferramenta. E conseguir resumir tudo isso de uma forma que tu consiga usar aqueles dados para poder trabalhar também, né? Porque ter muita informação, mas saber o que fazer com a informação, sim, né? Então são várias etapas. Com certeza, porque depois é tu viabilizar aquilo para o teu cliente, né? Para a tua empresa. O que de fato vai funcionar aqui, talvez não funcione na outra empresa, né? E vice-versa, né? Então, realmente entender isso e conseguir colocar ali em produto, né? E até pensando no mercado nacional, pensando no Brasil, né? Hoje a gente tem esse país que é tão grande, né? E tantas culturas, né? A gente encontra uma diversidade enorme, né? Dentro do nosso país. Então, até na hora de uma coleção, né? Então, tá pensando para qual nicho que vai, para qual região do país que talvez vai ser mais assertivo ou não. Então, tem tudo isso também, né? Tem tudo isso. Tem o mundo, mas o Brasil em si já é muito grande. Sim. Então, para conseguir ser assertivo e conseguir atender de uma forma legal todas as regiões, né, para que se sintam abraçadas, atendidas também, né? Sim. O representante de cada local. Sim. São necessidades totalmente diferentes. Com certeza, e nem tudo funciona para todos os lugares, né? Então, a gente realmente tenta abraçar o máximo possível de produto e colocar no mercado para, pelo menos, todas as regiões serem atendidas da melhor forma possível, né? Mas legal, assim, é encantador ver essa tua visão de desenvolvimento, pensando nesse consumo, no que as pessoas estão usando, comendo, vestindo, sabe? É uma coisa que sai muito fora da caixinha, né? Porque a gente até que vive no meio têxtil, olha muito para o desenvolvimento pensando, vou desenvolver a malha, a cor, a estampa. Então, assim, é muito mais complexo. Então, assim, fantástico ver essa tua visão, Carol. E eu sou apaixonada por isso. Por isso que quando eu entrei, né, quando eu fiz nos primeiros cursos lá de moda e tal, eu não imaginei que eu ia me apaixonar tanto por isso como eu sou apaixonada agora. E a malharia realmente me fascinou, porque é o início de tudo, né? Onde que se pensa em cada detalhe e depois vai para a confecção, depois vai ser feita uma peça. Mas de conseguir pensar no produto lá no início, assim, ver nascendo a malha, ver ela sendo tinta, ela sendo acabada, depois no rolo, para mim, hoje é uma realização, assim. Eu gosto muito desse circuito todo aí da malharia. E abrange, assim, todas as etapas, não só a parte da criação, né? Então, até que nem tu comentasse, né, que fez o técnico têxtil, a importância de ter também essa bagagem para conseguir ser assertivo, para entender que talvez aquele produto não vá conseguir desenvolver naquela determinada máquina e vice-versa. Então, essa bagagem de conhecimento, com certeza, te ajuda demais a ser assertivo e também a conectar os setores da empresa. Então, toda essa importância de ter também essa bagagem, né? Total, porque quando eu pensei, eu vou fazer o técnico têxtil, eu já trabalhava em uma malharia, né? Porque aí eu pensei assim, eu vou fazer, porque se eu fizer, eu vou conseguir conversar com o coordenador da malharia melhor. Eu vou conseguir entender o que o pessoal do acabamento está falando. Eu vou conseguir entender o que é um biopolimento, o que é um fio, sabe? Eu escutava esses termos e eu viajava real, assim. Eu ia no feeling ali de, vamos fazer, vai ficar bom, não vai. Mas depois realmente pensei, não, eu vou fazer porque eu quero conversar de igual para igual e entender o que eles estão falando, para de fato desenvolver um produto que
que vai ser comercial. E aí eu fui, realmente foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, para entender e me apaixonar mais ainda, né? Porque no técnico, tu desmonta um tear, né? Tu entra dentro do laboratório, tu faz um corante, tu coloca uma malha para tingir, tu vai, né, tendo toda a parte da indústria ali no dia a dia estudando, né? Então acho que é incrível, assim, para quem realmente quer seguir a área da malharia, eu acho que é fundamental para pelo menos, assim, ter um pouquinho de conhecimento de cada área técnica. Para poder argumentar quando alguém te disser que não dá para fazer. Exatamente. Acho que foi exatamente para isso que eu pensei assim, não dá, então tá bom. Vamos descobrir por que não dá. Ou até entender a dor, né, da pessoa, às vezes para um produto que é muito difícil de tecer ou de fazer na malharia. Então também para cuidar com esse pós ali também. Sim. Então tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Carol, te agradeço demais a vinda aqui e queria ouvir de ti uma dica para quem está começando, né, nessa área ou para quem tem interesse em trabalhar na área de desenvolvimento, assim, o que tu daria de dica para esse começo, como buscar os caminhos a serem percorridos para esse pessoal que pretende iniciar na área de desenvolvimento? Então, cara, a maior dica que eu dou, eu acho que seja curioso. Porque eu sou muito curiosa. Então, quando eu tô passando dentro da fábrica, que eu vejo alguma coisa que eu não conheço, eu paro, eu pergunto. Claro, tendo essa oportunidade, né? Eu paro, eu pergunto o que é isso, o que faz aquilo. Então, eu acho que no dia a dia, tu acaba, às vezes, tendo mais conhecimento do que só ficar ali na teoria, né? Então, se a pessoa já tem uma oportunidade de estar dentro de uma indústria têxtil, já trabalhar com a produção em si, seja curioso, pergunte, estude, leia muito. Eu acho que isso ajuda muito pra gente ir formando também o nosso conceito de moda dentro do desenvolvimento de produto, né? Acho que é esse caminho aí a ser seguido. Esse é o ouro do desenvolvimento. Carol, te agradeço demais pela participação aqui no GLCast, foi um prazer e uma honra conversar contigo. A GL está sempre à disposição para poder ajudar os clientes, então assim, o intuito dessa conversa é também abrir um pouquinho, né, os olhos dos clientes, dos ouvintes, para esse mundo do desenvolvimento. Então, te agradeço demais pela participação, pelo teu tempo de vir aqui conversar um pouquinho conosco. Imagina, eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite, nem imaginava, e bem legal mesmo ter essa conversa, e a GL, né, é um grande parceiro nosso lá da Caimã também, então sou bem feliz, a gente, né, tem grandes trocas sempre com você e com todas as outras meninas que atendem a gente lá, é bem legal, e fico muito feliz e obrigada de novo pelo convite. Legal. Pessoal, ficamos por aqui então, mais um episódio do GLCast, esperamos vocês no próximo episódio.